Baixar aqui. Ok. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dentição decídua. E sempre que a gente fala de diagnóstico de ortodontia, gente, quando a gente está começando, e eu tinha muito essa coisa na minha cabeça, né? Por onde que eu começo? Eu queria ver o problema, eu via a mordida cruzada, pensava em tratar a mordida cruzada, mas enfim, às vezes a gente não tem clareza da situação clínica do paciente ou do problema que ele tem. E procurem dividir no sentido de olhar separadamente, assim, cada aspecto daquela oclusão. Então, claro, a gente faz um exame de face, não é esse o objetivo da gente conversar aqui hoje, desse exame de face, vai entrar várias coisas, mas quando a gente fala de oclusão, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, a gente tem que avaliar em 3 sentidos: transverso, antero-posterior e vertical. Transverso, eu tô falando no sentido amplo, né? Maxila em relação à mandíbula, no sentido lateralidade, assim. Antero-posterior é um na frente do outro, maxila em relação à mandíbula. E vertical é a sobremordida ou a mordida aberta, nesse sentido. Joia? Então, esse é o primeiro passo do nosso diagnóstico. Aqui essa fotinha eu coloquei que ela é primeiro período transitório, mas ela serve para a gente identificar alguns pontos na dentição decídua. Eu quero que alguém possa abrir o microfone aí e me ajudar na questão do diagnóstico transverso desse paciente. Se eu estou olhando, esse paciente sentou na minha cadeira hoje, é uma menina de 6 anos de idade, como é que eu vou avaliar esses 3 aspectos, transverso, antero-posterior e vertical? Quem é que me ajuda? Tati. Transverso. Tava com medo que fosse eu. Transverso, vai. Como é que tu avalia o transverso quando tu pede para esse paciente sentar na cadeira? O que tu vê? Eu avalio borda-wala, Joia. acho se Então, está satisfatório ou não, mordida cruzada posterior. joia. Tá. É isso que a gente vai avaliar no transverso. Perfeito. Então, vamos lá. O que é borda-wala que a Tati falou? Borda-wala, a gente pode olhar clinicamente essa linhazinha aqui, ó. Tá? Que delimita, que divide a mucosa alveolar da mucosa ceratinizada. Essa linha que tem aqui na mandíbula. A borda-wala, ela limita o arco inferior. E quem me ajuda? Qual é a relação que eu tenho do arco inferior com o arco superior? É uma relação de Tampa e caixa. Perfeito, de tampa e caixa. Então, a nossa tampa tem que ser ligeiramente maior que a nossa caixa, ou do mesmo tamanho que a nossa caixa. A gente não tem uma medida exata, mas a gente tem que começar a se acostumar a olhar isso. Então, o primeiro aspecto que a gente vai olhar no transverso é a tampa tem que caber na caixa. Quando a gente olha essa menina, vocês conseguem identificar que essa tampa, ela tá um pouquinho mais estreita que essa caixa? Uhum. Dá para ver que a caixa é um pouquinho mais larga, que se a gente olha esses dentes aqui posteriores, eles estão inclinadinhos um pouquinho para dentro? Sim. A borda-wala dela é insatisfatória, né? Perfeito, perfeito. Essa relação de borda-wala é insatisfatória. Perfeito. Quem foi que falou? A Bianca. Ah, gostei do termo. Tá. A Bianca não deu tempo de se apresentar, mas ela também já tem bastante experiência. Entrasse agora, né? Não tinha nem te visto. Ah, eu não estava conseguindo. Mas tá. Então ela também vai poder contribuir bastante aqui com o nosso grupo de estudos. Mas é isso aí. Então a relação de borda-wala dela é insatisfatória. A caixa é mais larga que a tampa. A maxila, gente, não tem borda-wala. A maxila, ela é a base, né, alveolar. A gente fala borda-wala na mandíbula e a gente consegue delimitar bem isso. Até porque a gente tem que entender por que a mandíbula é a nossa referência. A mandíbula não tem sutura, a maxila tem. A mandíbula tinha uma sincondrose aqui, antes até dos 6 meses de idade, ela já se fechou. Então, a largura da mandíbula, ela está determinada, ela vai se remodelando, mas ela não cresce efetivamente. Os dentes é que contribuem para um ligeiro alargamento da mandíbula, e a maxila não. Então, a gente sempre vai olhar a maxila em relação à mandíbula, a tampa em relação à caixa. Joia. Transverso é isso que a gente tem que identificar. Antero-posterior. Quem me ajuda
como que eu avalio a relação antero-posterior na dentição decídua? Quem é a minha referência? Segundo molar decíduo. Boa. Segundo molar decíduo é uma referência. A gente já vai revisar ali o porquê. Quando a gente fala o plano terminal, vocês lembram disso lá da graduação? Isso, plano terminal entre os molares decíduos. Mas na dentição decídua, às vezes não é tão fácil ver isso. Às vezes é difícil a gente ver isso, a gente não consegue afastar. Essa foto aqui é dificílima de fazer. Dificílimo para afastar bem a bochecha, para a gente conseguir ver lá atrás, difícil fazer. Mas qual outra relação que pode ser mais fácil, que eu consigo ter uma ideia da relação entre a maxila e a mandíbula, no sentido antero-posterior? Canino? Perfeito. Canino. Perfeito. Relação entre os caninos decíduos. Então, quando a gente avalia a dentição decídua, a relação antero-posterior, se a gente não consegue olhar lá atrás os molares, a gente olha os caninos decíduos de uma forma mais fácil, mais simples. E o que é uma relação de classe 1 dos caninos decíduos? O que eu posso considerar como normal? O canino superior, ele está ocluindo onde? Entre o canino e o primeiro molar decíduo. Perfeito. Que é ali, teoricamente, teria que ser o quê? Espaço primata. Perfeito. O espaço primata no arco inferior. Então, o espaço primata é sempre onde ocluem os caninos. Às vezes, nem todos os pacientes têm. Alguns não têm o espaço primata. Mas o espaço primata serve para um ajuste da oclusão, para a erupção dos dentes permanentes. É um espacinho ali, reserva que ele tem. Mas é sempre onde oclui os caninos. Então, essa é uma referência que a gente tem que ter. O canino superior vai ocluir no espaço primata do arco inferior, entre canino e primeiro molar decíduo. E o canino inferior vai ocluir aqui no espaço primata superior, que é entre o canino e o incisivo lateral decíduo. Se esse canino superior está na frente do espaço primata, eu considero que ele é uma classe 2, posso colocar ali, é uma relação de classe 2. Se ele estiver atrás, é uma relação de classe 3. E se ele estiver encaixadinho, uma relação de classe 1, esquelética. Na verdade, a gente estima isso, né? A relação de classe 1, classe 2, classe 3 é uma relação de molar, mas a gente traz ela para caninos para nos dar uma ideia geral dessa relação entre as bases ósseas. Certo? Certo. E a gente vai conversar já sobre o plano distal dos molares lá atrás. Então, quando a criança sentou na minha cadeira, eu olhei transverso, olhei antero-posterior e vou olhar vertical. E vertical eu olho o quê? Transpasse dos incisivos. Perfeito. Ou a mordida aberta. Perfeito. Sobremordida ou mordida aberta anterior. Então, eu vou avaliar aqui na frente essa relação anterior. Joia. Vamos revisar aqui primeiro essa questão antero-posterior antes de a gente entrar nessa questão de sobressaliência, né? Sobremordida ou mordida aberta. Quando a gente está falando do plano terminal dos molares decíduos, que a gente conversou, nada mais é do que isso aqui. A relação entre final ali, distal, entre o segundo molar decíduo superior e o segundo molar decíduo inferior. Então, normalmente, 64% mais ou menos dos pacientes têm essa relação aqui. Os molarzinhos são de topo no final. Ah, Juliana, se os molares são de topo na dentição decídua e rompe o primeiro molar permanente no primeiro período transitório, é normal eu ter uma relação de topo entre os primeiros molares permanentes no primeiro período transitório. Faz sentido? Faz. Então, se eu tenho os dois molares descidos, se a maioria dos pacientes tem os molares descidos reto, o degrau, o plano terminal é reto, é comum eu ter relação de topo entre os molares permanentes nessa fase. E só para a gente pensar lá na frente o que vai acontecer. Lá na frente, no segundo período transitório, a criança vai perder o segundo molar descido inferior e o superior. E o inferior, vamos voltar aqui para a gente ver. Olha, o molar descido inferior normalmente é largo. O molar é comprido, né, mesodistal, ele é grande. O molar descido superior, ele é mais estreitinho. E aí os molares acabam encaixando, os molares permanentes vêm para frente e encaixam numa relação de classe 1. O inferior anda mais do que o superior. Tá? Mas isso é lá na frente, uma conversa para um outro dia. Aqui eu só queria que vocês entendessem o porquê que a gente fala dessa relação entre os molares descidos e a relação de caninos vai ser uma referência interessante para a gente
na dentição decídua. Além de a gente olhar esses 3 aspectos, transverso, anteroposterior e vertical, eu vou avaliar também no arco inferior a forma do arco, a inclinação dos dentes e os espaços. Vamos entrar nessa conversinha. Depois disso tudo, a gente está falando de oclusão, depois disso tudo a gente pode avaliar também o padrão funcional, né? Que não é uma conversa para hoje. Respiração, deglutição e fonação, que também faz parte do nosso exame clínico, além do exame da face. Joia. Então vamos olhar agora a forma do arco. Quem me ajuda, qual é a forma do arco normal na dentição decídua? O que é normal vocês visualizarem? Arco de Balme tipo 1, com espaçamento entre os dentes. Perfeito. Arco de Balme tipo 1, na verdade, a gente está falando de espaços, né? Quando a gente fala de forma. Qual é a forma normal? Perfeito, Bit, já vai chegar nesse meu raciocínio aí. Forma do arco. Se tu fosse dizer assim, o que é um arco normal na dentição decídua? Forma do arco normal. Cris. Ele é mais oval, assim. Circular. Circular, Circular. É um arco mais circular. Então, se a gente olhar assim, esse arquinho aqui é um arco normal. Pode ser. Ele não tem espaços, ele tem o espaço primata aqui, né? O espaço primata do arco superior. Poucos não tem diastemas, né? Mas ele é um arco circular. Esse aqui também é um arco mais circular. Esses 2 aqui do lado esquerdo são arcos mais triangulares. Mesmo que não tenha mordida cruzada aqui, a gente já observa que, opa, tá um arco mais estreitinho. Outra coisa que a gente pode olhar, quem não está acostumado, quem está um pouquinho longe da clínica, né? A profundidade desse palato. Ó. São palatos normalmente mais profundos, em vez de ser palatos mais amplos, mais largos. Já então essa é uma outra característica que a gente acaba observando também na dentição decídua. É aquilo que a Bi estava conversando lá atrás, né? A classificação da dentição decídua, o tipo de arco, se ele é mais favorável ou não para a dentição permanente. E a gente vai classificar de acordo com os espaços, os espaçamentos. Arco de Balme tipo 1 tem diastemas, independente do espaço primata, joia. Arco de Balme tipo 2 não tem diastemas entre os demais dentes, pode ou não ter espaço primata. Quer dizer só que esse arco é mais favorável para a erupção dos permanentes e esse arco tipo 2 é menos favorável. Tá, joia. Mas isso não quer dizer muita coisa em relação ao espaço, é só uma estimativa, né? Uma ideia pela amplitude desse arco. Ok, isso aqui a gente está chovendo no molhado. Outra característica importante da dentição decídua que a gente tem que começar a observar. Os dentes na dentição decídua, quando eles irrompem, o padrão de irrupção deles é vertical. Os dentes decíduos, de maneira geral, e o primeiro molar superior, quando eles irrompem, quando eles entram na cavidade bucal, aparecem, eles vêm retinhos ao plano oclusal. São dentes bem verticais. Então, quando vocês começarem, independente de estarem vendo os problemas, não consegue identificar se é classe 1, classe 2, classe 3, por exemplo, comece a identificar se esse arco, se esses dentes estão verticais ou se eles estão muito inclinados. Dentes muito inclinados na dentição decídua tem alguma coisa errada. Aqui é primeiro período transitório, volto a dizer, né, gente? Já começou a romper o incisivo. Mas foi o que eu achei que essa imagem aqui ilustra bem essa questão da inclinação dos dentes, por isso que eu trouxe esse paciente específico aqui para vocês. Mas joia. Vocês conseguem observar como caninos, aqui esse paciente tem pistas na região anterior, mas vocês conseguem observar que canino a canino os dentes estão bem inclinados para frente? Isso está claro? Uhum. A gente olha assim ele de frente, a gente vê a palatina desses dentes. Normalmente, e não é isso que acontece. Vamos voltar aqui, ó. Se eu pegar um outro paciente numa verticalização normal dos dentes decíduos, eles são retinhos, ó. A gente olha o oclusal, a gente tem que olhar a borda incisal. Ele tem que estar retinho em relação ao plano oclusal. Diferente desse aqui, por exemplo. Então, a inclinação dos dentes também é outra característica que vocês podem começar a observar. Para quem está começando, quer começar a olhar os problemas, coloquem lá na ficha, assim, ó.
Dentição descida, eu vou avaliar transverso, anterior, posterior e vertical, vou avaliar a forma do arco, vou avaliar a inclinação dos dentes e vou avaliar espaçamentos, espaços primatas, enfim. Deixa eu ver se tem alguém com o microfone aberto. Não sei quem está com o microfone aberto. Pode fechar aí para mim? Tá, joia. Então é isso aqui, ó. O dentição descida, ele é bem verticalzinho. Às vezes uma mordidinha quase em topo, tá? Isso não quer dizer que é problema. Isso até predispõe a um grande desgaste, o próprio padrão da oclusão na dentição descida predispõe a um grande desgaste dos dentes descidos. É comum a gente ver um desgaste acentuado da dentição descida, tanto pela característica desse dente, característica mineral, enfim, de composição desse dente, que é mais fácil desgastar, né, do que também pela própria implantação dele no arco, são mais retinhos, tá? A mesma coisa aqui, ó. Dentição descida, se a gente olhar, se a gente pudesse cortar um paciente aqui, né, no longo eixo e olhar na relação de molares, os dentes devem estar retinhos assim. Eles não têm inclinações. Ó, esse aqui é uma dentição descida, eles são mais retinhos. Dentição permanente, a gente já tem uma inclinação de dente. Eles são mais inclinadinhos para dentro, tá? Por isso que dentição descida não tem guias de desoclusão, assim, guia canina, não tem na dentição descida, não, a inclinação dos dentes não predispõe a isso. Então, quando a gente olha um paciente de dentição descida aqui, por exemplo, ó, a gente tem que ver que são verticais em relação à sua base óssea. Vamos voltar, olhem aqui esses molarzinhos inferiores e superiores. Vamos voltar nesse outro casinho aqui, ó, só pra gente poder ver. Olhem esse aqui. Como, vocês conseguem ver como os molares já estão inclinadinhos para dentro, mesmo não tendo a mordida cruzada? Tem que desconfiar se não tem alguma alteração aqui, né? Se realmente não tem uma atresia de maxila, uma maxila estreita em relação à mandíbula. Comecem a observar essas características que às vezes passam um pouquinho batido no nosso diagnóstico, tá? Bom, e a outra característica que a gente tem que ver, que a gente já conversou um pouquinho, é a questão dos espaços primatas, né? Desculpa, os espaçamentos, arco de Baum tipo 1 e tipo 2. Aqui também é primeiro período transitório. Mas a gente até tem uma regrinha que se os diastemas na dentição descida somados forem igual à largura de um incisivo permanente, que é em torno aí de 5 a 6 milímetros, provavelmente esse paciente vai ter espaço suficiente no arco. Se os diastemas forem menor que isso, de 3 a 5, 3 a 6, ele pode ter um problema de espaço aí moderado, que às vezes a gente consegue até resolver com algum tipo de dispositivo, algum tipo de aparelho. E se ele não tiver nenhum espaço no arco, a conduta vai ser mais difícil ainda. Ele vai precisar de alguma intervenção, grande chance de precisar, né, expansão ou mesmo algum dispositivo no arco inferior. E então, quer dizer, já está nos sinalizando que, opa, se eu não vou tratar, se eu não sei tratar, eu vou encaminhar para alguém que possa avaliar se isso deve ou não intervir, né? Então, ok, isso a gente já sabe, né? Todo mundo também já está careca de saber. Então, aqui, uma outra característica na dentição descida, nesse paciente a gente observa a mordida cruzada posterior, então o transverso, o antero-posterior, caninos encaixados, ok. Aqui está em mordida cruzada, mas a gente observa que esse canino aqui, esse paciente aqui tem um supranumerário, né? Não está bem encaixado aqui no arco inferior. Então, a gente vai sempre avaliando esses aspectos da oclusão. O vertical, ele tem um pouquinho de sobremordida. E qual é a sobremordida ideal na dentição descida? Bem variável, tá, gente? A sobremordida, ela pode ser de 0 até um dentinho quase de topo, assim, o de topo. Quando a gente mede sobremordida, a gente mede, assim, incisal de incisivo superior e incisal de incisivo inferior. Essa distância aqui. Claro que a gente, na prática, não mede, mas só para a gente ter uma ideia. E a dentição descida ela é bem variável, pode ir de 0 até 3, 4 milímetros, até uma sobremordida mais profunda. Ó, aqui, por exemplo, é uma sobremordida bem pequenininha, ó, quase nada. Na dentição descida tem desgastes dentes descidos, ok, não tem espaços no arco. E aqui a gente já tem uma sobremordida
mais acentuada. E para a dentição decídua, essa variação na sobremordida, que a gente avalia aqui na região anterior, ela pode ser normal, tá? A gente já vai fechar um pouquinho essa nossa conversinha de hoje falando um pouquinho sobre o tratamento da sobremordida na dentição decídua, que há um pouco de divergência, assim, tem profissionais que intervêm já na dentição decídua. De maneira geral, eu não faço essa intervenção em sobremordida, porque eu entendo que ela pode ser normal ainda na dentição decídua. Eu espero para reavaliar no primeiro período transitório. Joia, aqui tem uma outra pacientezinha então também. Olhem aqui, para quem não está acostumado a olhar o transverso, olhem a borda wala aqui, no arco inferior em relação ao superior. Essa paciente aqui já tinha feito expansão, mas mesmo assim ainda faltou um pouquinho aqui atrás, né? Foi removido o aparelho, ou seja, já era quase 2 anos depois, 2 anos? 1 ano e meio mais ou menos depois da expansão. Ainda faltou um pouquinho aqui atrás, ainda não fechou bem certinho a relação de tampa-caixa, né? Mas são esses aspectos que a gente tem que avaliar na dentição decídua. Bom, em relação ainda à sobremordida, vou trazer um casinho aqui para vocês, para a gente fechar esse raciocínio. Como que vocês, de maneira geral, quem me ajuda ali no tratamento em dentição decídua, se a gente for ver, então, transverso, antero-posterior, vertical, quem faz o diagnóstico, quem me ajuda a identificar as características dessa paciente? Quem é que pode me ajudar? Bárbara. Gabi. Oi, Ju. Posso ajudar sim. Então tá, me ajuda. Em relação ao transverso, tá um pouco difícil de ver aqui no modelo, mas o que tu identifica nessa paciente? Que não tem aquele tampa-caixa, né? A Perfeito. tampa não tá fechando. Não tá fechando com a caixa. Perfeito. Aqui ela tem uma mordida cruzada. Joia? Joia. Então tá bem claro isso. E ainda os dentinhos aqui ainda estão mais inclinadinhos para dentro, né? Desse lado. Certo. Então, o transverso, mordida cruzada, ela tem uma mordida cruzada posterior, né? Tem, Sempre que a gente fala de canino para trás, é a mordida cruzada posterior. De canino para frente, a gente vai identificar a anterior. Tem paciente que tem anterior e posterior junto. Mas ok. Ela tem espaço primata, mas tá ocluindo do lado direito, o esquerdo não, né? Isso. Então aqui, se a gente olhar esse ladinho aqui, o canino, ele tá um pouquinho mais para frente. Então, ele tá em classe 2. Certo? E aqui também o canino tá um pouquinho mais para frente, ele deveria estar encaixando aqui. Joia? Joia. Antero posterior, ok. E se tu olhar os molares descidos, ele tá com plano terminal aqui praticamente reto, certo? Uhum. Joia, e aqui também. Certo. Joia. Agora vertical. Isso. Tem mordida aberta anterior, né? Uhum. Perfeito, fizesse os diagnósticos principais. Então, ela tem uma mordida cruzada posterior, transverso insatisfatório, ela tem uma mordida aberta anterior e a relação antero-posterior está um pouquinho insatisfeita, classe 2. Ok. Em relação a essa paciente, agora eu vou te dizer o seguinte, ela tem um hábito, ela chupa bico. Qual é a tua, fala aí, diante da tua experiência, daquilo que tu vive, qual é a tua conduta? Ela não tem o primeiro molar permanente ainda, né? Não. Só descido. Isso. Seria remoção do hábito. Joia. Remoção do hábito. Tu colocaria grade? Tu colocaria alguma coisa? Agora eu não lembro, mas ainda não. Eu acho que ainda não. Tá, joia. Então, só pra gente fechar esse raciocínio da sobremordida, tanto a sobremordida, raciocínio da questão da sobresaliência, né, vertical, tanto sobremordida profunda na dentição decídua, a gente não costuma tratar, como mordida aberta na dentição decídua, quando é só dentição decídua, a gente também não costuma intervir. Por quê? Quando está associada a hábito, porque normalmente a remoção do hábito faz com que essa mordida
feche. Aí tem um raciocínio, gente, que é bem importante. Isso, assim, para quem já é macaco velho aí, que tem mais da metade da turma, né? Já tem, eu sempre falo essa questão, né? De os dentes, quando a gente pensa que tem dente erupcionando, dente rompendo, quando eles fazem o seu processo eruptivo, eles trazem osso junto. Então, quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento da oclusão, a gente também tem que falar, ou tem que abordar erupção de dente, permitir ou não permitir que esses dentes erupcionem e tragam osso alveolar junto para ter esse crescimento. Então, vamos entender o seguinte, quando eu tenho a dentição decídua, eu tenho os dentes permanentes aqui, intraósseos. E eles vão começar, ou já começaram nessa idade aqui, o seu processo eruptivo, eles estão quase rompendo já. Se eu tenho os dentes permanentes irrompendo, quando eles estão fazendo esse processo, eles estão vindo no sentido vertical para irromper, eles vão contribuir para o fechamento da mordida aberta anterior. Então, se eu tiro o obstáculo que está ali me atrapalhando, que normalmente é o hábito, a chupeta, enfim, se eu tiro aquele artefato que está atrapalhando a mordida aberta, a erupção dos dentes permanentes contribui para o fechamento da mordida aberta anterior. Então, isso quer dizer que quando eu tiro o hábito, a mordida aberta anterior, ela pode ter um fechamento normal, espontâneo, sem nenhum tipo de aparelho. Isso em dentição decídua. Essa paciente, ela veio para tratamento, 4 anos e 11 meses. Ela iria fazer o tratamento, porque ela tinha mordida cruzada posterior, e a mordida cruzada posterior eu trato sim na dentição decídua, a gente intervém na dentição decídua, mas a mordida aberta normalmente passa somente pela remoção de hábito, e aí a gente acompanha. Às vezes a gente remove o hábito e a língua ocupa aquele lugar ali na frente e a mordida não fecha totalmente. Aí, chegando no primeiro período transitório, a gente vai fazer alguma coisa. Mas se ela está só na dentição decídua, eu removo o hábito, posso esperar que essa mordida feche sozinha e espontaneamente, porque os dentes estão ali em processo eruptivo e os dentes vão trazer osso junto e o crescimento dessa criança vai contribuir para o fechamento dessa mordida aberta anterior. Então, ela fechou a mordida aberta, ela voltou um ano e pouco depois, 6 anos e 2 meses, lá era 4 anos e 11 meses, voltou um ano e pouco depois com a mordida aberta fechada, porque ela tinha parado de chupar chupeta, e a mordida cruzada se manteve, tá? Então, a mordida cruzada, ela não se autocorrige, de maneira geral, a gente intervém já na dentição decídua, mas a mordida aberta, não. A gente remove, se for associada a hábito, a gente remove o hábito e aguarda o primeiro período transitório para definir o que vai fazer, e aí a gente vai intervir normalmente com um lembrete, uma grade, enfim. Joia. E Ju, pode falar. uma dúvida em relação à grade que eu tenho, se está no período intertransitório e que as raízes dos incisivos já estão completamente formadas, a grade não vai ter um sucesso tão bom? O prognóstico passa a ser duvidoso. A gente fala assim, eu não posso te garantir que vai fechar. Claro que pode ser que melhore, porque normalmente esse paciente mais velho, que tem hábito ainda associado, os dentes também estão inclinados para frente. Então eu coloco a grade, eu tiro a língua dali, que está empurrando, e o lábio contribui para esses dentes verticalizarem. Voltar. Então, assim, pode ter um fechamento, porque a própria ação do lábio, equilíbrio entre lábio e língua, contribuiu para aquele dente ficar mais retinho ali e fechou aquela mordida aberta. Mas se a mordida for muito aberta, não vai fechar. Mas né? o prognóstico é sempre duvidoso. Tu não sabe se isso duvidoso. vai acontecer. Mas se o dente está vindo ainda, o prognóstico já é melhor. Isso, Tá. exatamente. É bem esse raciocínio que a gente tem que ter, Tati. Se eu não tenho dente, eu posso deixar que ele feche sozinho. Se eu não tenho dente permanente irrompido, né? Incisivos. Se o incisivo irrompeu, aí eu vou pensar na grade, vou pensar enfim, no lembrete. Mas não dá de perder o time ali, né? Quando o incisivo está vindo. Ideal, isso. Trabalhar a remoção de hábito e deixar o incisivo vir, entendeu? Para que ele venha, traga osso junto e contribua com esse fechamento da mordida aberta. E quanto mais tarde tratar, pior é o prognóstico da mordida aberta anterior. Ela vai ficando mais difícil de tratar. E de repente, até num outro encontro desse, a gente pode falar só sobre isso. Tá. Mas é isso aí. Então, aqui, aos 6 anos e 2 meses,
Aí, claro, eu voltei para o meu tratamento lá que eu queria fazer, que seria a disjunção, né? Eu coloquei o expansor, nessa época, enfim, fazer um expansor, ainda nem coloquei o arquinho aqui pela vestibular, que eu sempre faço. E ok, fiz a disjunção nessa paciente, e aqui está ela, aos 7 anos, depois que ela removeu o aparelho, a relação transversa entre os arcos melhorou, até a relação de caninos melhorou, estava mais bem encaixadinho. Então, às vezes, gente, quando a gente viu vários problemas lá na frente, mordida aberta, mordida cruzada, os caninos estão em classe 2. Qual aparelho que vai tratar tudo isso junto? Ou o que eu vou fazer? A gente tem que parar, principalmente quando a gente está começando, e entender os problemas de maneira separadas. E se for o caso, vai tratar um deles de cada vez. Vai tratar o transverso, depois o anteroposterior e o vertical. Às vezes, dependendo da situação, a gente até inverte um pouquinho essa ordem, mas normalmente é assim. A gente trata o transverso, depois o anteroposterior, depois o vertical. Então, vou resumir aqui para vocês um quadrinho aí da dentição decídua, para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais esses conceitos, assim, do que fazer na dentição decídua. Dentição decídua, em relação a orientações, hábitos e padrão alimentar, mamadeira, enfim, ingestão de alimentos sólidos, que a gente orienta lá o bebezinho, ainda é dentição decídua mesmo antes dela estar completa, né? Esse tipo de orientação eu faço na dentição decídua? Sim, vocês já fazem. E isso também é ortodontia preventiva, porque a gente previne maloclusão quando a gente dá orientações em relação à alimentação, à chupeta, hábitos, enfim. São orientações preventivas. Joia. Grades, então, lembretes, que a gente chama de dispositivos, aparelhos para mordida aberta anterior. Normalmente eu coloco na dentição decídua. Quem me ajuda? Não coloca. Perfeito, não. Mantenedores de espaço, eu coloco na dentição decídua? Sim. Perfeito. Recuperador de espaço, eu coloco na dentição decídua? Sim. Não. Não? Recuperador de espaço, normalmente não. Eu coloco mantenedores de espaço. Eu não levo dentes decíduos para frente ou para trás, eu não movimento dentes decíduos. Tá. Só eu tava lá no permanente. molar permanente. Isso, aí já é primeiro período transitório. Sim, eu tava lá no molar, perdeu o segundo molar descido, digitalização do primeiro molar permanente. Normal. Lá. A gente às vezes vai e volta. Às vezes quando eu coloquei aqui as fotos, depois disse assim, mas esse aqui não é descida, é primeiro período transitório. Aí a gente vai... Mas é isso aí. Mas é isso aí. Discrepância de modelo, analisar espaço, assim. Eu posso ter uma ideia, mas eu não consigo ter certeza do espaço que esse paciente vai ter na dentição decídua. Então, eu normalmente não faço análise de modelo, meço os dentes na dentição decídua. Isso não me dá diagnóstico, assim. Não me dá ferramentas diagnósticas o suficiente. Então, normalmente eu não faço. Eu avalio a oclusão de maneira geral. Mordida cruzada posterior, eu trato na dentição decídua? Sim. Mordida cruzada anterior, eu trato na dentição decídua? Sim. Eu trato na dentição decídua qualquer tipo de mordida cruzada. A gente tem que entender que às vezes eu não consigo tratar aos 3, aos 4, às vezes eu consigo com desgaste, com uma pista, com algum outro dispositivo, mas é difícil fazer com que o paciente use um aparelho aos 3, aos 4. Então, normalmente a gente deixa para tratar até no final da decídua. 5, 4,5. A gente tem, quando a gente está falando de aparelhos mesmo, de dispositivos ortodônticos ou mesmo ortopédicos funcionais, o final da dentição decídua a gente tem mais colaboração do paciente. E aí a gente tem um índice de sucesso melhor. Não há nada mais frustrante, gente. Não existe nada mais frustrante do que a gente instalar um aparelho no paciente e perceber que ele não conseguiu usar e a gente errou ali no diagnóstico de uma premissa básica, que é identificar o padrão de comportamento. Então, assim, quando vocês começarem, para quem não está intervindo ainda, né? Quando vocês começarem a pensar em colocar um dispositivo, um aparelho, respira com cautela e pensa, posso esperar 6 meses? Posso esperar 8 meses?
essa criança está um pouquinho mais madura ou não. Né? Às vezes facilita em muito o nosso resultado e nosso índice de sucesso é muito maior. A classe 2. Normalmente a classe 2, essa relação de caninos ali que a gente conversou, a gente não trata na dentição decídua. Tem algumas linhas de ortopedia funcional, que aí pode até discordar um pouquinho aqui do que a gente está falando, que trata a classe 2 já na dentição decídua, mas o custo-benefício, a literatura para mim não mostra que isso não é satisfatório. Eu prefiro reavaliar se eu vou tratar ou não aquela classe 2 no primeiro período transitório, tá? A classe 2, de maneira geral, a gente não trata na dentição decídua. Eu entendo que tem correntes ortopédicos funcionais que trabalham sim a classe 2. Mas, de qualquer forma, se qualquer uma de vocês ou eu nos posicionarmos no sentido de dizer nós não vamos tratar a classe 2 na dentição decídua, a gente tem embasamento para isso e tem sustentação para essa nossa conduta clínica. E a gente tem que, eu respeito muito a ortopedia funcional, eu entendo que a gente tem, né, na ortopedia funcional um espaço enorme para trabalhar. Eu adoro ler sobre ortopedia funcional e entender os princípios da reabilitação neurooclusal, que também faz parte da ortopedia funcional. Eu acho que é fantástico. Mas a minha conduta vai ser sempre determinada pela evidência clínica, a minha experiência ou a experiência de cada uma de vocês e a queixa principal do paciente. Isso vai determinar o que eu vou fazer. E se a minha experiência em ortopedia funcional ou, enfim, ortodontia não me leva a tratar a classe 2 na dentição decídua, ok. A gente tem embasamento para acompanhar e reavaliar no primeiro período transitório. Em alguns casos a gente pode tratar, sim, mas não na decídua, tá? De maneira geral, não trata. Classe 3, que é quando a mandíbula está para frente da maxila. A gente trata. Sim. Sim, eu peguei muito. A classe 3 a gente trata na dentição decídua, sim. Aí tem ortopedia funcional, aparelhos ortopédicos funcionais, ortopedia facial, que, enfim, outro dia a gente pode discutir melhor sobre as suas alternativas, mas a gente tem alguns aparelhos que podem nos ajudar a tratar a classe 3, e assim como a gente já falou, a mordida cruzada anterior. E a sobremordida, a gente trata na dentição decídua? Normalmente não. Normalmente não, tá? Aqui, de novo, tanto a classe 2 quanto a sobremordida tem linhas de ortopedia funcional que tratam na dentição decídua, tá? De maneira geral, a ortodontia interceptiva não trata. E eu também entendo, para mim, tem sentido não tratar, mesmo usando alguns aparelhos ortopédicos funcionais, para mim tem sentido não tratar na dentição decídua, porque a partir do momento que rompe o primeiro molar permanente, que ele vai romper no primeiro período transitório, a relação de sobremordida muda. Essa relação anterior, os incisivos esfoliam e rompem os permanentes, e a relação anterior muda, e a relação do plano oclusal também muda, porque rompe os primeiros molares permanentes. Então, sobremordida, a gente deixa para reavaliar no primeiro período transitório. E aí definir se vai intervir ou se não vai intervir. Resumindo essa nossa conversinha de hoje. Então, o paciente sentou na cadeira, para quem está começando, vou avaliar ele separadamente. Transverso, anteroposterior e vertical. Vou avaliar, além disso, né, relação oclusal. Claro, vamos esquecer que a gente avaliou a face antes, né? E aí, enfim, agora eu queria hoje trabalhar mais a questão oclusal mesmo. E aí a gente vai ver a forma do arco, a inclinação dos dentes, ver se esses dentes estão muito inclinados e a gente tem alguma coisa que a gente não está percebendo. E eu vou avaliar os diastemas, se tem, se não tem, se é mais favorável para irromper os dentes permanentes, aquele arco, ou se ele não é favorável. E vou avaliar o padrão funcional, que também pode ser uma conversinha para outro dia, que aí é questão de respiração, vocês também já fazem muito aí no exame de vocês, né? Questão respiratória, fonação, deglutição, interposição lingual, que aí também é um assunto que a gente pode conversar mais algumas horas sobre isso. Joia! Outra coisa importante aqui na nossa reuniãozinha, nosso grupo. A gente pode, cada uma de vocês pode trazer ideias diferentes, isso é super válido.
em relação a como tratar aparelhos diferentes, perfeito. É importante entender que não existe um consenso. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, quando eu começo a falar nos cursos, não existe consenso no tratamento da dentição decídua e mista. Não existe consenso. A gente vai ter vários profissionais conduzindo de maneiras diferentes. A gente tem que ter o bom senso. E se a gente sempre reafirmar o diagnóstico, o planejamento pode ser diferente, o aparelho que eu vou usar pode ser diferente, mas o diagnóstico, eu volto a dizer, tem que ser o mesmo. Todo mundo tem que estar vendo o mesmo problema, porque a situação é uma só. Então, enfim, o que eu queria pincelar aí na dentição decídua era mais ou menos isso. Eu não sei se alguém tem alguma coisa para discutir. Como eu imaginei que hoje não teria casos para a gente discutir de vocês, né? Muitos casos. Eu resolvi trazer esses casinhos para a gente fazer uma pincelada geral. Quem tiver alguma dúvida, algum caso específico para discutir, pode me mandar antes do próximo encontro também, que a gente pode montar alguma coisa específica. Mandando um dia antes, Ju, eu tenho um caso assim, 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 como que a gente pode fazer? Qual a ideia que a gente tem? E aí a gente vai conduzindo aí o nosso diagnóstico. Em relação à dentição decídua, deu para ajudar alguma coisinha assim, essa revisão? Deu para entender esse panorama de forma mais clara? Deu. Uhum.